A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Lembrando a todos que hoje está acontecendo no Supermercado Bremil, lá no Itabaraty, o programa Lions Cidadão, organizado pelo Lions Clube Petrópolis Itaipava, também com a participação do Lions Clube Petrópolis Centro e do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Então, todos que quiserem, que medir pressão, fazer corte de cabelo, uma série de atividades que estão sendo realizadas lá, é só procurar lá no estacionamento lá do Bremil, né? Onde está acontecendo o projeto Lá em Cidadão. Dito isso, eu também queria mandar um recadinho para a Condep rápido, antes de começar o nosso programa. Eu acho que é uma questão de educação, já não é mais nem de respeito só, é de educação também. Esses lixeiros, a 1h30, 2h da manhã, fazerem o que eles fazem na rua, isso é um desrespeito, é uma falta de educação total, porque as pessoas estão dormindo. Já sabemos que os caminhões são barulhentos, tudo bem, a gente não tem, até teria jeito, né, de melhorar esse barulho deles, mas gritarem do jeito que eles estão gritando na rua, às 2h30, 3h, 1h30 da manhã, isso é falta de educação. O nosso diretor-presidente da Condep precisa ensinar essa turma, ou mandar seus subordinados, ensinar essa turma a se portar na rua durante esse horário, porque todos têm o direito ao descanso, né? Se eles estão trabalhando, nós trabalhamos durante o dia. E nós temos o direito do descanso à noite. Então, por favor, vamos tomar aí um pouquinho mais de educação, vamos ter um pouquinho mais de respeito às pessoas, porque não é assim que as coisas funcionam, não. Depois vão reclamar, hein? Bom, hoje nós vamos bater um papo aqui, nós tentamos convidar outras pessoas para participar do nosso programa, mas infelizmente, por falta de oportunidade, não deu, mas nós faremos outros programas dessa série. Vamos chamar aí uma série de entrevistas, de bate-papo, que aqui a gente não vai debater, mas vamos conversar a respeito. Escolhemos um tema que foi até sugerido num dos programas passados pelo Dr. Henry Grazinoli, a escola sem partido. Realmente é um assunto que está palpitando aí nas lides políticas e educacionais do nosso país, e a gente trouxe aqui duas pessoas para baterem um papo com a gente sobre isso. Uma é o próprio Dr. Henry Grazinoli, que já é conhecido de todos aqui, e o outro é um professor desconhecido da cidade, né? Ninguém conhece ele, mas é a voz da cidade, o professor Jorge Luiz. Bom dia, professor Jorge Luiz. Bom dia, doutor Paulo, doutor Henry, ouvintes da Rádio Imperial. Prazer muito grande estar fazendo parte da bancada aqui do seu programa e estar discutindo um assunto tão pertinente e importante, principalmente nos dias de hoje aqui no Brasil. Perfeito. Bom dia, doutor Henry Grazinoli, autor da ideia, e olha aí, estamos levando à frente aí a ideia que o senhor deu. Muito obrigado pelo prestígio. Bom dia para todos os ouvintes, pessoal da Rádio Imperial. Aos professores presentes aqui, somos 3 professores, o assunto vai versar sobre educação, e esse tema que sofreu aí o rótulo, né, a marca de escola sem partido, é um tema que vai fazer parte, já está fazendo, e vai fazer parte, eu quero crer, da discussão sobre educação no Brasil nos próximos anos aí. Perfeitamente. Doutor Henry, professor Jorge, o Senado lançou uma enquete em toda a sociedade para opinar contra ou a favor do projeto de lei número 193 de 2016, de autoria do senador Magno Malta, que é do PR do Espírito Santo, que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. O programa, que tem ganhado defensores e críticos nos últimos tempos, existe desde 2004 e foi criado por membros da sociedade civil. Segundo Miguel Najib, advogado e coordenador da organização, a ideia surgiu como uma reação contra práticas do ensino brasileiro que eles consideram ilegais. Diz ele: de um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula, e de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos
sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos. Para Najib, todas as escolas têm essas características atualmente. A proposta do movimento é de que seja fixado na parede das salas de aula de todas as escolas do país um cartaz onde estarão escritos os deveres do professor. Doutor Henry, a presença do cartaz em sala de aula tem o objetivo de informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não serem doutrinados? Teoricamente, sim. Né? O objetivo é chamar a atenção dos alunos, dos pais, sob o ponto de vista dos que formaram esse movimento chamado Escola Sem Partido, para evitar o que eles chamam de uma doutrinação que vai para além da atividade que a escola teria como sua obrigação máxima, como sua obrigação essencial, digamos assim, que é a de passar o conhecimento, desenvolver o que a gente chama de raciocínio crítico, que é também uma discussão extremamente complexa. Eu penso o seguinte, eu acho que para nós discutirmos hoje se a escola tem ou não, ou se ela deve ter ou não, uma orientação ideológica, nós vamos ter que primeiro chamar a conversa e ao debate todos os professores. Não é? Por quê? Veja bem, na história brasileira não existe, nós não temos assim um exemplo, principalmente na escola pública, temos exceções, mas em regra o ensino no Brasil ele sempre foi ideologizado. Não é? Foi assim na época do Império, onde até a proclamação da República, a escola católica, por exemplo, é que formava a educação das nossas crianças, o Estado pouco participava disso. Né? Depois, com a proclamação da República, nós tivemos, vamos dizer assim, um pseudo-choque liberal, e aí aquele confronto entre o ensino religioso e o ensino não religioso, laico, ele passou já a aparecer, tanto que a Constituição de 1891 ela já faz citação a isso. E no início dos anos 30, né, depois daquela chamada República Velha, nós tivemos então a criação de uma expressão, o surgimento de uma expressão que ficou conhecida e consagrada como a liberdade de cátedra. E essa liberdade de cátedra passou a ter uma contraposição à liberdade de pensamento do professor, dos professores. Dizia-se, o professor ele tem liberdade de ensinar e passar para o estudante, deve fazê-lo o máximo de informações possíveis para a formação de uma capacidade crítica desse estudante, mas ele não pode passar para o estudante a sua preferência ideológica, porque ele goza de um ambiente privilegiado, onde a plateia está à disposição todos os dias, e ele, se tiver um poder de convencimento, e geralmente o tem, nós sabemos o poder que um professor tem, né? Ele pode, então, eventualmente direcionar o pensamento desse aluno para uma preferência ideológica, religiosa, e aí você tem todo um espectro. Né? Quando se fala escola sem partido, esse partido aí, ele tem um sentido geral. É o partido político, é o partido religioso, é o partido moral, ético. Então, por isso, dado esses fatos, é que nós entendemos que essa discussão é extremamente complexa. Não é? Mas, repito, eu acho que ela tem que ser feita e vem em boa hora, considerando a fase política que nós estamos passando agora, né? Todo esse movimento, essa verdadeira onda, esse tsunami de fracassos da política brasileira, eu acho que o momento é bastante oportuno para nós discutirmos isso. Professor Jorge, eu gostaria de ouvir, Jorge, eu gostaria de saber se a presença também do cartaz em sala de aula tem como objetivo informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não serem doutrinados. O que você acha disso? Pois é, o Dr. Henry, ele foi feliz no início da sua fala, ele dizia o seguinte, olha, nós deveríamos chamar, então, esses professores, né, e isso cabe à coordenação, direção, enfim, e fazer uma pergunta muito simples. Há a doutrinação política, ideológica nas suas aulas?
Pergunta muito simples. Não. Acredito que ali todos vão dizer que não. Não há. E aí depois você tem que fazer a segunda pergunta. Por que você é contra, então, o projeto Escola Sem Partido? Acabou. Então, eu estava acompanhando aqui, vou falar em relação ao cartaz já, mas eu estava acompanhando uma pesquisa, doutor Paulo. Eu vou dizer que 90% dos professores, hoje, são contrários ao projeto Escola Sem Partido. 90%. Agora, por quê? Qual o medo desses professores? Se não é feito esse trabalho de convencimento dentro das escolas, não tem por que temer. Você vai continuar dando as suas aulas, as aulas serão, em nenhum momento esse professor ele vai perder a liberdade de dar as suas aulas, falar da disciplina, não tem por que temer. Então, eu vejo, e principalmente por parte dos professores de esquerda, porque infelizmente, doutor Henry, eu vejo isso, eu sou professor hoje do Fundamental 2 e do Ensino Médio. Eu posso dizer o seguinte, agora eu volto aos 90%. 90% dos professores hoje, eles são ideologicamente envolvidos com a esquerda. 90%. Eu recebi uma foto, doutor Paulo, de um colégio aqui de Petrópolis, em que um professor de biologia, ele entra na sala de aula, coloca a data no quadro e embaixo da data ele coloca assim, fora Temer golpista, de biologia num colégio aqui do centro de Petrópolis. Então, quer dizer, isso é muito sério. Professor de biologia. Isso é seríssimo. Então não vamos pensar que é só professor de humanas, não. História, porque se ele fosse professor do meu filho, sociologia. Um caso com ele. Não, um professor de biologia. Ele entra, coloca a data, fora Temer golpista. Eu recebi essa foto. Da mesma forma com que ele coloca isso, se ele colocasse fora Dilma, eu entrava dentro de sala de aula como pai de um aluno e mandava ele apagar aquilo imediatamente, fosse quem fosse. Exatamente. Porque sala de aula não é lugar disso. Um breve, me permite uma intervenção. O Jorge lembra bem, o professor Jorge lembra bem, essa questão da predominância de determinada corrente de pensamento político no processo hoje, ela coincide exatamente no momento em que nunca o Brasil teve tantas escolas públicas como tem hoje. E ele nunca teve tanta influência, tantos professores com esse pensamento de esquerda, poderia ser de direita e estaríamos criticando também da mesma mesmo forma, jeito. Da mesma forma. Então, como você bem diz com relação a fora Temer, fora Dilma. Exatamente. Então, veja, a escola pública, ela é um espaço onde normalmente, principalmente no ensino fundamental, você tem uma grande maioria de pessoas, de estudantes, de alunos que vão para lá, oriundos de famílias de classe média, média baixa, né? Essas famílias, elas estão normalmente no dia a dia envolvidas hoje em ganhar sua vida, em trabalhar, em procurar. Quer dizer, são famílias que tradicionalmente, historicamente, não costumam acompanhar o aluno, né, o seu filho, o estudante, não acompanha, não sabe muito bem o que está acontecendo dentro da escola. Veja por quê, doutor Henry, se me permite também. No tempo, nas escolas particulares, os pais mais ou menos conhecem a ideologia da direção da escola. E fazem a opção. Exatamente. E opta por esse ou por aquele. Isso. Muito bem lembrado. Né? Agora, na contramão da pergunta anterior, Jorge, estudiosos especialistas em educação criticam o programa afirmando que nada na sociedade é isento de ideologia. E que o Escola Sem Partido, na verdade, é uma proposta carregada de conservadorismo, autoritarismo e fundamentalismo cristão. Pode-se concordar com essa afirmação? Não, de forma nenhuma. Até porque, você vê, a partir do momento que você chega, por exemplo, você coloca um fora Temer golpista embaixo da data, você já está tomando um partido, você já está partindo de um princípio que você é contrário àquele que está no poder. Então, qual seria o papel daquele professor, principalmente de biologia? Ele entraria, colocaria a data e iniciaria a sua aula. Até porque ele não tem por que focar política naquele momento da aula. Biologia não faz parte de biologia. Política. Você imagina um professor de matemática, por exemplo. Vamos imaginar que a aula vai ser equação biquadrada. Aí o professor entra, coloca a data, fora Temer, golpista, vamos lá, equação biquadrada. Peraí, o que é isso? Que é isso? Isso não existe. Exatamente. Né? Então poderia, da mesma forma que ele poderia, por exemplo, um professor de história entraria lá agora, colocaria a data e o tema de hoje, sei lá, o PT no poder.
faz parte. O professor de história, essa matéria ela já está dentro do currículo. Lógico. Agora, você vai ter que falar o seguinte, como você nós tem que estudamos Getúlio, como Exatamente. nós estudamos um momento revolucionário dos militares, nós estudamos tudo isso. Agora, o que você tem que focar? Você tem que focar realmente durante esse período, todo esse período, os 4 anos do Lula, a reeleição do Lula, 4 da Dilma, mais 2 anos da Dilma. O que aconteceu ali naquele período? Aconteceram avanços sociais, é verdade, a questão do Bolsa Família, a partir da imposição desse projeto, né? Essa questão desse projeto foi importante para o Brasil até um determinado momento, mas a partir daí, você tem que falar do mensalão. Aconteceu sim o mensalão. Aconteceu o Petrolão. Então, aconteceu o Petrolão. Você está mentindo? Você está omitindo informação? Não. Agora, o que vai acontecer? Aí entra o professor de história. Como é que você pode distorcer isso aí? Você pode dizer o seguinte, que durante o governo do Fernando Henrique nada prestou, privatizou tudo. Olha só como você começa já a mudar a coisa, o foco. A coisa só melhorou com o Lula, porque até então pobre nunca entrou em universidade e as pessoas passavam fome em casa. O Lula mentira, foi o pai dos pobres. Olha só como você já pode distorcer a história. O mensalão foi uma grande invenção da grande mídia. Então isso a gente está cansado de saber. Infelizmente, é isso que acontece na maioria das escolas e nas aulas de história, né? Então, quer dizer, olha como você tem vários meios aí para você... Eu não estou pedindo aqui para você omitir. Você não pode falar, é inegável. Você teve avanços econômicos no período do Lula. Mas a que preço? Inclusão social. A que aí preço? Que tá, a que preço? Aí você vai chegar nos 12 milhões, está chegando agora a 12 milhões de desempregados no Brasil. Exatamente. Você vai omitir? Isso é mentira? Não. E sem contar que no ambiente... A mesma pergunta, vamos lá, doutor Henrique. No ambiente da escola, em geral, não há contraditório. Né? No ambiente da escola, o professor está ali com os alunos em sala de aula naquele momento, vivendo aquele momento ali. Não há contradição. A primeira questão. A segunda questão é, nós sabemos que, historicamente, o discurso político socialista, ele é utópico, né? Ele envolve toda uma utopia de vida que, em geral, por exemplo, o discurso liberal não tem. Não é? Se você compara, por exemplo, os pensamentos assim, curto a simples modo, você vai ver que, por exemplo, o pensamento liberal defende a livre iniciativa, defende a construção da riqueza através do trabalho, né? Defende a competição, quer dizer, aquele que faz mais recebe mais. Meritocracia. Meritocracia, muito bem. E também com suas falhas, o pensamento liberal também tem falhas profundas. Agora, o pensamento socialista, ele historicamente ele é muito utópico, porque ele prega o que? A igualdade. Mas então... ele prega a divisão das riquezas. Então ele é muito mais atraente a priori para conquistar a plateia. Exatamente. Do que propriamente o outro. Então, na sala de aula, você deixa o professor com os alunos ali e não tem o contraditório, você vai efetivamente formando esse pensamento, isso vai se enraizando, e nós sabemos muito bem que é a força que tem o aculturamento. Mas vocês acham que essa proposta realmente ela é carregada de conservadorismo, autoritarismo e fundamentalismo? Não, eu acho que num primeiro momento não. Ela não é por uma razão muito simples. Ela funciona como um contraponto. Eu acho que quando a gente, como contraponto, e aí o Congresso tem esse papel, a boa discussão política é aquela justamente que se contrapõe no início. Para isso nós elegemos senadores e deputados. É um pensamento que predominou nesses últimos anos, e agora o contraponto é o projeto da escola sem partido. Mas eu tenho a impressão que nós temos como chegar a um meio termo aí, porque penso eu que se prevalecer um ou outro lado também há um radicalismo. Por exemplo, você simplesmente proibir a discussão política dentro da sala de aula, não pode. Não é? Você vai criar um problema. Eu dei aula, o professor Henrique, de História, Geografia, Educação Moral e Cívica, o SPB, durante um período, inclusive, que era um período da Revolução de 64, né? Dr. Werneck, quando eu entrei no colégio, ele me sentou numa cadeira e me sabatinou durante 45 minutos. Ele, como diretor da escola, me sabatinou durante 45 minutos para me conhecer ideologicamente, não só no aspecto de conhecimento científico, histórico, etc., mas politicamente também. Ele queria me conhecer, ele queria saber quem era eu. Não é esse um papel de um diretor de uma escola ao admitir um professor dentro de sala de aula? Porque ele está lidando com a vida dos alunos, dos futuros cidadãos. Não deveria ser esse, Deveria ser, mas hoje em dia, infelizmente, a direção
das escolas, Prefere se omitir. a coordenação das escolas, elas preferem realmente a omissão, infelizmente. Mas aí você tem um outro problema, porque escola sem partido, no meu modo de ver, ele deveria também passar pelos livros didáticos. Pois é, porque, não é, porque as pessoas precisam entender uma coisa, me permite só um instantinho, Jorge. Não é escola sem partido político, e não é partido político que nós estamos discutindo. É sem partido, ou seja, sem tomar parte, sem tomar lado, né, de um ou de outro. É isso. É desenvolver o pensamento crítico. Exatamente. É criar um cidadão capaz de, ao longo do tempo, tomar suas decisões. Porque você pega, por exemplo, alguns livros didáticos, aí eu vou entrar na minha área, que é a área de história, e isso eu posso falar, porque eu vivo isso no dia a dia, em que a esquerda e as propostas da esquerda, elas são passadas para o aluno de um modo simpático, inclusivo. Entende? Então, quer dizer, aquela questão ideológica da esquerda, defensora das minorias, entende? Isso tudo é passado de uma forma muito simpática. E que o outro lado, ou seja, o liberal, conservador, ele é um mal. Pois é. E isso é passado então, no livro didático. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. A partir do momento em que o professor se aproveita dessa circunstância, não para falar de forma parcial e equilibrada, mas para promover as suas próprias preferências, ele está violando a liberdade de consciência e de crença dos alunos? Bom, a grande questão é a seguinte, exatamente, é a forma com que ele vai focar a matéria, a disciplina. Eu creio que sim. Nesse sentido, ele está. O que você acha, hein? Está. Eu acho que aí há uma violação. É um problema, inclusive, ético. Por isso que no início da minha fala eu disse que o professor tem que ter essa consciência. Porque se ele entra em sala de aula e foge do caminho da heterogeneidade do conhecimento, da divulgação plural das informações... Exatamente o que o Jorge estava falando. Ele vira parcial. Aí ele está praticando a visão de partido. Exato. E aí ele trai a confiança de toda a sociedade, porque o professor, nós sabemos muito bem, historicamente e sempre será, no mundo todo, a figura principal no processo cultural e educativo. Não tem outro jeito, é o mestre. Claro, quando a gente fala em mestre, a gente fala também do que? Os livros didáticos fazem parte desse universo do ensino, não é? Quer dizer, agora, eu acho que os diretores de escola, os coordenadores, como você colocou, ao longo dos anos, e nos últimos anos principalmente, até para não sofrer patrulhamento, eles pararam de fiscalizar isso. Eles deixaram correr solto. Dificilmente você vê uma atitude de um diretor, de um coordenador pedagógico, não estou falando das escolas públicas, porque nas escolas privadas ainda há um certo controle sobre isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, a grande questão é a seguinte, não há, infelizmente, pode ser até exatamente em função da patrulha ideológica, porque hoje a grande questão é a seguinte, a educação e a imprensa, de um modo geral, ela tem muita simpatia pelo ideário esquerdista. A imprensa também faz isso. A imprensa faz esse trabalho, né? Então você pega um livro didático, por exemplo, em que o Che Guevara, ele é apresentado para o aluno naquele livro didático como um jovem idealizador de uma doutrina humanitária, um grande herói, um grande libertador, né? O Fulgêncio Batista é o mal, né? E o Che Guevara é o bonzinho, é o herói, é aquele que vem salvar Cuba, aquele povo que era oprimido. Infelizmente, essa é a visão do livro didático. Se não continuasse. E os professores adoram passar para os alunos Diário de um Motociclista, né? Em que o Che Guevara roda toda a América Latina, levando o ideal de liberdade. Que não mentira. É isso. É uma grande mentira. Uma grande mentira. Então, quer dizer, já está mais do que provado que o Che Guevara era um ditador sanguinário, um assassino. Mas isso não é relatado nos livros didáticos, não aparece isso. Em que pese o fato de o Diário do Motociclista, que é abrindo um parênteses, tem uma trilha sonora maravilhosa, que é de autoria... Alguma coisa tinha que ser boa. A autoria daquele compositor uruguaio, Jorge Drexler. Né? Mas não é cubano, né? É uruguaio. Não. E o Drexler, inclusive, é um sujeito de um pensamento assim... bastante aberto. Minha filha
que é cantora Mas profissional, ela gravou, inclusive o Drexler. Mas nós sabemos historicamente, doutor Henrique, que o próprio Fidel Castro não gostava do Guevara. Não. Sabia quem era. Não, eles tinham divergência séria. Séria. Tanto é verdade que ele não fica lá, ele morre, inclusive, fora Na Bolívia. Mas é, patrocinado, vai aliás. daqui, porque aqui não dá certo. Patrocinado pelo Fidel. Vai, meu filho. Vai pra lá, África. vai pra onde você quiser. Dois bicudos não se bicam. Vai pra América do Sul. Você tá me atrapalhando aqui. Exatamente. O advogado Miguel Najib afirma que a escola sem partido não tem e não quer impor pontos de vista morais. Ele diz, em matéria de educação religiosa e moral, vale o princípio, meus filhos, minhas regras. Nós não queremos impor a nenhuma família uma maneira de agir em relação aos seus filhos, mas também não aceitamos que a escola venha fazer isso. Estaria certa esta afirmação, doutor Henrique? Olha, eu concordo em parte com ele, porque, veja, essa discussão sobre o ensino religioso e moral e a formação religiosa e moral, eu acho que as famílias têm uma responsabilidade, também sim. Acho. Isso é da família. Eu acho que é um direito que nós temos. Eu tenho o direito de querer que meu filho siga a religião que eu pratico. Isso não é nenhum mal, muito pelo contrário. Aliás, se nós abríssemos mais igrejas do que botiquins e pontos de venda de droga, o mundo estaria melhor. A humanidade seria melhor. Com todos os problemas que muitas igrejas têm. Mas, enfim. Então, eu acho o seguinte, essa parte, de fato, eu acho que a família tem que assumir. É claro que, como tudo na vida, quando você não ocupa determinado espaço, a gente costuma falar isso para a política, vem alguém e ocupa. Né? Eu tenho um professor que costuma usar uma frase, meu professor no curso de Direito, nosso decano lá, o professor Rowling, ele diz o seguinte, se a mente está vazia, eis aí o ambiente para a oficina do capeta. E é verdade. De fato, né? Quer dizer, quando o espaço não é ocupado, então as famílias muitas vezes deixam de ocupar o espaço daquela criança e vem um outro e ocupa. Agora, concordo com ele. Agora, sob o ponto de vista da política, eu acho que nós temos que melhorar, e aí essa questão que o Jorge coloca, até porque o professor Jorge tem uma experiência que eu não tenho, porque como professor universitário, eu pego esse estudante numa outra fase. Já doutrinado. Muitas vezes já vem prontinho. Ele já vem pronto. E aí na universidade você tem uma dificuldade, porque você diz assim, bom, nós temos um ensino, nós temos que ensinar a técnica para esse sujeito, por exemplo, lá no curso de Direito, eu não vou ficar perdendo tempo aqui em virar a cabeça dele, porque ele já vem. Esse trabalho já é feito. Já é feito. Então, a experiência do professor Jorge é importante aqui, porque ela vem do ensino fundamental para diante. Ao médio. Né, onde, de fato, você percebe que o estudante, ele chega, na sua grande maioria, com a cabeça vazia. A família não se preocupou com isso. Então ele senta ali, ele está preparado para ouvir qualquer tipo de discurso, que lhe seja atraente, que seja bonito, porque a infância e a adolescência é o tempo do sonho. Não é? Infância e adolescência é o tempo da utopia, né? É o tempo de se querer, é o tempo da liberdade, não é? Então, eu acho que tem razão. E o jovem, por si só, já é meio revoltado. Ele porque ele está se libertando, né? Está começando a criar a sua personalidade e a sua independência. Né? Até, às vezes, é questão de autoafirmação mesmo. O que você acha, Jorge? O ideal seria que, de fato, a família fizesse o papel. Exatamente aquilo que o doutor Henry disse. Deveria fazer o papel dela. Né? O início, o princípio religioso, moral, isso ele já deveria ir de casa, né? Com ele, já formado. Isso já deveria ser formado em cada um. Agora, a grande questão é o seguinte, o aluno, e eu acho que o pai também, o pai deveria conversar sobre política com o filho. Mas é isso que independente de ser esquerda ou de direita. Não conversa, virou um assunto que... Independente dele ter uma tendência mais à esquerda ou mais à direita. Eu acho que ele deveria conversar e deveria mesmo fazer esse trabalho. Por exemplo, Jorge, eu não influencio meu filho a votar em A, B ou C. Né? Ele hoje é um homem de 33 anos, já não tem mais nada que influenciar nada. Mas desde que ele começou a votar, aos 16 anos, ele sempre seguiu a corrente da família, da minha casa. Né? Minha e da minha mulher. Então ele sempre procurou, mas pai, por quê? Porque... a gente sentava, conversava, explicava. Né? Então, porque as pessoas precisam entender o seguinte, a escola é para educar, é para instruir, melhor dizendo. E família é para educar.
A escola complementa a educação. Ela não tem que dar a educação. A educação cabe aos pais. Até porque, É isso doutor aí. Paulo, olha... Estão mudando o vínculo porque os pais estão se omitindo e estão deixando tudo por conta da escola. Interessante se esse aluno ele já chegasse no Fundamental 2, né, a partir do 6º ano e no ensino médio, já politicamente, com a sua ideia ele bem definido. Perfeito. Ou ele tem uma tendência de esquerda, maravilha, ele tem aquele posicionamento bacana, ou de direita até, ou ele tem um ideal mais à base do conservadorismo, liberal, sem problema nenhum. A minha preocupação é que talvez 80% desses meninos não tem essa ideologia já formada. Aí é que está o problema. Porque é nesse 80% que os professores investem. Porque eu entendo isso e vejo isso no meu dia a dia em sala de aula. Hoje eu tenho muitos alunos e muitas turmas e vejo o seguinte, 20% se preocupa com a questão política. Então, se pega um professor que tem a sua ideologia e coloca essa ideologia em sala, ele facilmente, aquele aluno, ele cai nas garras daquele professor e é manipulado. Existe uma questão aí sobre esse ponto do conhecimento, da má formação que o aluno leva para a sala de aula, que o estudante leva. Isso é um problema das famílias e as famílias têm que assumir essa responsabilidade. Família, é isso. Tem que assumir. Então, por exemplo, por que o estudante inicia, muitas vezes, o 2º grau e é suscetível de se influenciar por opiniões políticas, quando ele já deveria, por exemplo, ter lido e debatido, em grande parte, os diversos pensamentos ideológicos que o mundo experimentou até hoje. Exatamente. E que, diga-se de passagem, todos fracassaram. Exato. Porque não existe nenhum regime bom. Não há Já supremacia. Tinha um professor meu que dizia isso. Não tem regime bom. Não existe nenhum regime bom. Existe um regime que realmente, às vezes, ele proporciona melhores condições de sobrevivência. É uma sucessão de fracassos. Exatamente. Então, o que acontece? O estudante, ele chega lá na sala de aula, com o professor Jorge, ali no ensino fundamental, e ele não leu nada. Não sabe nada. E olha, vou dizer mais. Me atrevo a dizer que esse problema de não ter lido muito, de não ter convivido muito, ele também se estende a uma parte dos professores. Exato. Há um problema sério na escola pública brasileira, que não é só a falta de reconhecimento e de boa remuneração aos nossos professores. É a falta de conhecimento. Há uma má formação Exatamente. muito grande no professorado. Doutor Henrique, vamos fazer aqui um intervalozinho que está na hora do nosso começar, a gente já volta já. Tá bom. Imperial Petrópolis. Imperial AM, a sua rádio. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Para comemorar a Semana do Cliente, a Casas Bahia se uniu a grandes marcas do varejo e vai fazer tudo em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia, nas lojas e no site. Para você comprar melhor no Dia do Cliente, tem TV 40 Samsung LED Full HD com Wi-Fi por R$ 1.899. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Aprenda a planejar seu orçamento num clique. Acesse consumosocial.com.br e saiba mais. Imperial AM, a nossa rádio. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso programa, hoje tratando de um assunto especial, a Escola Sem Partido. Estamos conversando com o advogado, o professor Dr. Henrique Davi Grazinoli e com o nosso mestre Jorge Luiz, que também é a voz aqui da nossa Rádio Imperial, né, Jorge? Ô, Jorge, qual a ligação entre Escola Sem Partido e ideologia de gênero?
Pois é, às vezes a questão da escola sem partido, se a escola realmente, se o projeto escola sem partido for passar, o que eu acredito que de fato, doutor Henry, não vai ser aprovado, porque existe um lobby muito grande por parte da esquerda para que esse projeto não seja aprovado. A questão da ideologia de gênero, que ela é muito clara e é feito a todo momento. A faculdade eu não posso dizer, porque a faculdade, a universidade normalmente, a particular, né? Você está pagando, você pode fazer uma série de exigências, né? Então você pode ter a ideologia de gênero, ela tem que ser respeitada, esse negócio todo, e é uma outra questão. Agora, no ensino fundamental e no ensino médio, a partir do momento que você coloca, e se o escola sem partido passasse, você não teria que tratar da forma que ela vem sendo tratada nas salas de aula. O que você acha, doutor Henry? Bom, eu porque é tratado, e é conversado, isso é fato. Né? Aí já entra, não por parte, a parte da história, de humanas, não. Mas agora, eu vejo assim professores de algumas áreas específicas tratando de uma forma aberta a questão da ideologia de gênero em sala e tomando partido, inclusive, dessa questão aí, de uma forma muito positiva, muito simpática, a ideologia de gênero. Eu acho que a crise social no Brasil, ela é tão profunda, nós estamos vivendo uma crise de dimensões tão grandes, não só econômica, que nós vamos ter que tomar determinadas atitudes que, se não sirvam e não podem interferir, no caso em discussão aqui, na liberdade de cátedra, na liberdade de debate e do ensino nas escolas, mas nós vamos ter que criar algumas regras que sejam disciplinares para conter determinados mestres, determinados professores que praticam esse tipo de atividade dentro da escola. Vamos dizer assim, essa degeneração que nós percebemos aconteceu no ensino brasileiro, onde a politização ela é uma ponta, né? A outra ponta, eu citei ainda há pouco, é também um pouco a má formação de boa parte dos professores que estão hoje no Brasil dando aula. Essa outra vertente ela vai ter que ser atacada também, porque nós temos um processo onde, por exemplo, no professorado, hoje, você tem a corrente dos que são professores por vocação. Então ele vai lá, dá a sua aula, não quer entrar na discussão, ele se afasta totalmente da discussão ideológica, política, sindicalista, e você tem aqueles que estão ali para isso. Que são a maioria. Que são hoje, hoje são a maioria, sem realmente. Sombra de dúvida. Então, eu, por exemplo, já advoguei como advogado, já representei sindicatos. Eu fui advogado do Simpro em Petrópolis, sindicato dos professores, também que envolvia na época Petrópolis, Teresópolis, Rio e tal, etc. Levi Gaspariano. A gente tem uma experiência de conviver com isso também. E também não generalizo de maneira nenhuma. Você tem professores sindicalizados que são de qualidade, de senso crítico, de ética, mas infelizmente há uma parcela de mestres aí que através dos sindicatos através da prática sindical, obteve aí algumas prerrogativas, como por exemplo estabilidade, né, nos empregos, e isso permitiu a eles avançar um pouco além da chamada liberdade de cátedra para manifestação do pensamento. Político partidário. Quem deve controlar a educação? Bem, eu acho que o controle ele é plural. Eu acho que a família tem que controlar, na escola pública o Estado tem que controlar, né? Eu acho que nós temos que fazer... A partir do momento que a escola pública é controlada pelo Estado, não ideologiza o Estado, a figura do governante naquele momento do governo? Periga acontecer isso. Mas nós temos que desenvolver mecanismos. Veja bem, olha só, por isso é que vamos falar da Câmara de Vereadores. Esse projeto não viria para evitar esse tipo de coisa também? Viria. Mas aí, doutor Paulo e professor Jorge, veja só a contradição do que é, onde nós sempre caímos no mesmo lugar. Você falou em controle, eu disse em controle. Acho que o controle é uma coisa importante. Nós temos esse ano, por exemplo, eleições para a Câmara Municipal. Vereadores.
Eu não me lembro, nos últimos anos, de ver na Câmara de Vereadores de Petrópolis uma discussão sobre o que se ensina nas escolas da cidade. A Câmara discute aumento de salário do professor ou não, ela discute os planos de cargos ou não, ela faz esse papel legislativo, mas não discute, não quer saber, por exemplo, se as escolas têm uma boa orientação pedagógica. Conteúdo até. Conteúdo. Mas falta assessoria, doutor. Falta conhecimento. Olha, o vereador e o prefeito, por exemplo, o presidente, o governador, né, eles não são, os deputados, eles não são obrigados a saberem de todos os assuntos. Ninguém, não tem como, é impossível você conhecer tudo. Agora, para isso você tem que ser bem assessorado. Exatamente, é desse ponto que parte. Aí é que está faltando. Ô Jorge, deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que você vai gostar de responder esta pergunta. Há uma confusão entre ensino e doutrinação nos dias atuais? Com certeza, claro que existe. Mas não tem a menor dúvida disso, né? Claro que existe. É aquilo que eu falei logo no início, né? O ensinar, o passar a matéria, né? A disciplina. Existe hoje, eu vou falar de história, né? Existe hoje um conteúdo programado para você passar, por exemplo, no fundamental. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Nono ano você vai ter que falar. Você tem que falar da Revolução Russa, Revolução Cubana, lógico, né? A Revolução de 64. Começa assim na Revolução Francesa, né? Então, o que acontece? Né? É lógico, agora você vai omitir que a Revolução Francesa aconteceu? Não tem a Revolução como. Russa? Faz parte. Né? O marxismo, você vai falar de Marx? A nossa própria abolição da escravatura e a proclamação da República foram influenciadas por quem? Não é? Pelos Exatamente. Pois é. Agora, doutor Paulo, a grande questão é a seguinte: você vai falar do marxismo. Exato. O que você não pode falar é que o marxismo é bom. É lógico. Como não pode se falar que a democracia é o melhor. Então, exatamente. Agora, aí é que está a grande questão. Você vai falar do Marx, o aluno pode ler perfeitamente o Capital sem problema nenhum. Lógico. Agora, onde está o erro? É você dizer, essa é a ideologia, é a cartilha. É o certo, você tem que seguir. Né? Você tem que respeitar isso daqui. Então aí que está o equívoco. É a falta de conhecimento, a falta de cultura, né, que impera. E nós estamos num país onde a maioria são ignorantes, com todo o respeito. Ignorante aqui no sentido de não ter conhecimento, não ter educação. Eu vejo, por exemplo, na rede social, de vez em quando, alguns pensamentos com assinaturas. Outro dia eu vi é muito comum, por exemplo, na área de educação, sobre o Paulo Freire assinando, você faz lá coisas que ele nem disse. Pensamento, né? Uma afirmação, seja lá o que for, e assina embaixo Paulo Freire. A maioria das pessoas não sabe nem quem é Paulo Freire. Exatamente. Eu ouvi falar, não leu, não sabe o que ele pensava. Por exemplo, o Paulo Freire tinha um pensamento sobre escola que era um pensamento muito de ideologização também. Também. Ele era a favor da ideologização. Mais à direita, digamos assim, né? Num primeiro momento, depois ele acerta, ele corrige o rumo. Mas né? A mesma coisa com escolas que tem método do Montessori, outro tem método do Piaget, cada um adota o seu método. Então o pai, quando vai matricular o filho, ele tem que saber qual é a ideologia da escola para ele saber se ele concorda com aquilo que está ali, com aquele método de ensino. Exatamente. Né? E essa questão da ignorância, ela leva o quê? Ela leva a predominância das ideias que são melhor colocadas, porque na disputa, normalmente, na disputa da dialética, prevalece sempre aquele que é mais convincente, aquele que apresenta argumentos mais humanos, inclusive, né? Agora, você vê, né? Aí que está. Quando a família, nós falamos aqui muito da questão da família, a importância da família estar participando do dia a dia, da vida dos seus filhos, né? O que seu filho anda, o que o professor anda falando, qual é o livro didático adotado pela escola, porque senão sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter professores incentivando os seus alunos a participarem de manifestações, né? Na Avenida Paulista, em Copacabana, na Praça Dom Pedro. Aí acontece o que aconteceu em São Paulo, daquela menina que participou, infelizmente, né? Estava no local errado, foi participar daquela manifestação, entrou no meio dos black blocs, perdeu o olho. Aí então, a polícia é culpada. Se aquela família, se a família daquela... Porque, veja bem, quando ela saiu de casa e a postagem que ela fez foi o seguinte: olha, estou indo para a manifestação, dá o que der, estou naquela manifestação. Quer dizer... Então, o que aconteceu? Perdeu o olho esquerdo. Totalmente ideologizada. Então, o que acontece?
Quem sabe, nós não sabemos a história, não sabemos, pode ser até que de fato o pai dela seja um militante da esquerda, etc, etc, etc. Mas pode ser também que aquela menina foi trabalhada desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e depois, olha, fazer uma manifestação lá e tal, até quem sabe, até motivado por um professor, quem sabe? Exatamente. Pode ser. Ô, doutor Henrique, você não acha que todo e qualquer assunto político deve ser abordado de forma transparente, mostrando uma notícia ou um fato sem comentários? Sem dúvida. É assim que se dá aula? Eu acho que a interpretação, ela tem que ser tirada do aluno. Não é o professor que interpreta. O professor tem que interpretar o mínimo possível. Ele tem que provocar o estudante, o aluno, a fazer essa interpretação. Assim ele vai formando o que a gente chama de senso crítico. Pessoas confundem. Ser crítico não é falar mal das coisas. Ser crítico não é contradizer tudo. Pelo contrário, tem crítica positiva. A crítica, na verdade, o senso crítico, na verdade, ele é um pensamento racional, é um pensamento onde o indivíduo, com base, ele para fazer... O que é a crítica? A crítica é o seguinte: eu me desfaço de todas as convicções que eu tenho, eu procuro me libertar de todas as coisas em que eu acredito ideologicamente e pego aquele fato e faço uma análise pelo que ele efetivamente é, se é bom, se é ruim, pelo que ele apresenta. Essa é uma grande dificuldade de você, para você formar o senso crítico hoje em dia, é preciso que o professor respeite a capacidade do aluno de formar a sua opinião. Porque você também não pode querer ensinar partindo do pressuposto que o sujeito, porque ele sabe menos do que você, que ele é um ser inferior. Não é. É isso. Né? Então, é preciso se libertar da interpretação. É óbvio que isso não é um processo também 100%, é impossível, nós somos humanos. Há momentos em que você, evidentemente, impregna aquela informação com o que você pensa a respeito dela. Mas você tem que procurar fugir disso. E eu acho que uma das formas é justamente o debate nas escolas sobre os temas que são importantes. Por exemplo, esse professor que o professor Jorge se referiu aí, o professor de biologia, que escreve lá todo dia no quadro, esse Fora Temer, ele precisa ser chamado ao debate. Eu acho que antes de sofrer uma sanção, é preciso colocar ele para debater com outros que são contrários àquilo diante dos alunos. E colocar a contradição aos pés dele. Porque também é muito fácil falar para uma plateia que não reage. Não é? Exatamente. Então você como outro essa semana e às vezes quando reage é justamente para ser ainda repreendido. Exato. Pelo professor. Essa semana o ex-presidente Lula convocou a imprensa para uma entrevista coletiva e não fez entrevista coletiva. Ele falou sozinho. Exatamente. Para uma plateia que ficou estagnada do outro lado. Então isso aí na escola não pode acontecer. É preciso que haja contradição, para que inclusive se demonstre a intenção do professor. Mas o contraditório, nós aprendemos isso em direito, é importante em tudo, né, doutor? Tudo na vida, né? Agora, você pega, por exemplo, esse professor, então, né? Você pega esse professor, ele tem a posição política dele, ok. Todos nós, aquilo que você falou, todos nós, eu penso o seguinte: da porta para fora da escola, cada um de nós tem uma posição política, vida partidária, vida que segue, você vota em quem você quiser, você tem liberdade para isso, perfeito. Quando você coloca os pés da escola, na porta de entrada do portão, para dentro da escola, é outro nível. Você tem que pensar outra coisa. Eu, por exemplo, todo mundo sabe perfeitamente a minha posição política. Sim. Mas eu jamais cheguei e coloquei fora Dilma. Exatamente. Nunca fiz isso nas minhas aulas. Exatamente. Entendeu? Então eu nunca me senti à vontade para, por exemplo, dizer fora Lula, fora Dilma, PT, não sei o quê. Nunca fiz isso. Por que o outro pode chegar e colocar lá fora Temer golpista? De onde vem essa autoridade, né? Então, por que isso? Então, eu acho de fato que qual seria o papel da escola aí agora? Pois é, agora deixa eu te fazer uma pergunta. O ensino tem sido utilizado por professores como instrumento para doutrinar e fazer proselitismo político partidário dentro de sala de aula. Essas manifestações estão diretamente ligadas à ideologização da escola? Da escola? Na escola? Na escola, sim. Com certeza. Isso já... A grande questão, eu acredito que isso ficou muito mais forte. Vocês conviveram, vocês viveram esse período
a partir da ditadura, na época de 64 até 85. Eu acho que... Pois é, vamos discutir aqui, que eu acho que não foi ditadura. Não, Entende? eu tenho um exemplo, eu tenho um fato que aconteceu em 65 com um professor em São Paulo. Um ano após o movimento, alguns chamam de revolucionário, outros de golpe, mas enfim. Eu chamo de movimento 64, revolucionário. A partir do momento que os militares assumiram o governo em 64, houve evidentemente uma resistência, tal, etc. E alguns professores de São Paulo reagiram. Foi um dos primeiros movimentos organizados de professores contra o que eles chamavam de ditadura militar. E um dos professores, ele foi preso e processado por profetizar em sala de aula que o governo militar era um mal para o país e que aquilo era um absurdo, não sei o quê. É pena que eu não anotei esse dado, eu me lembrei disso aqui agora, mas eu não anotei o dado do processo, nem o nome do professor, mas ficou conhecido no nosso meio jurídico. O fato é que ele foi processado e o caso chegou ao Supremo. E o Supremo absolveu o professor dizendo que ele não tinha feito uma manifestação política, que havia condições para isso, que havia essa condição em sala de aula e que era um exagero puni-lo por isso. Então, veja, em plena ditadura militar, você tem também muitas decisões, inclusive judiciais... Sim, lógico. ...que tratavam... Por isso é que eu acho que não foi uma ditadura. Porque se fosse uma ditadura, ele não poderia fazer eu não me lembro, essa liberdade. Mas veja bem, doutor Paulo, em relação a esse momento, eu tenho uma posição, eu diria assim, diferente do amigo. Eu vejo o seguinte: quando você, através dos atos institucionais, aí aí 2, aí 3, aí 4, aí 5, a partir do momento que você tira a liberdade, principalmente de imprensa, mas, Jorge, eu acho que o equívoco foi ali. Pois é, mas eu acho que no momento aquilo era necessário para retomar as rédeas do país. Então eu acho que até certo ponto... E aí eu vou te dizer uma coisa, hein? Acho que ainda foi pouco, porque se tivesse ido a fundo muito, mesmo nós hoje não teríamos passando o que estamos passando. Esse é que eu acho que é o grande problema. Vamos deixar isso para lá, que isso é outro papo. Mas só para fechar, então, esse comentário sobre esse assunto que eu abri da discussão lá de São Paulo e do assunto do professor, há uma questão também nesse estudo que é a seguinte: analisar a história depois de passada, para nós é sempre mais fácil. Muito. O professor Jorge está aqui, sabe disso. A gente tem essa condição. Eu hoje, por exemplo, olho o movimento de 64 como uma espécie assim de antevisão do que os ideólogos de 64 não eram os militares. Os militares foram agentes. Exatamente. A ideologia que estava por trás era outra. Eram outras pessoas. Muito bem, como o Roberto Campos, vamos citar aqui o nome dos mais importantes. Eles, de certa maneira, anteviram o fracasso do socialismo no mundo todo. Exato. Porque depois de 64, a Europa fracassou com os governos socialistas e a América do Sul está aí o exemplo. Então, quer dizer, se tem um lado positivo nessa história toda, eu extraio hoje... Sim, fora a perseguição, fora as injustiças. Essa parte, sem dúvida. Algumas, mas sempre perfeito, doutor. Injustiça sempre acontecem. Se aquela intervenção de 64 não tivesse acontecido, na realidade, a ideia da esquerda naquele momento, e que o Jango tinha uma simpatia até pelo Brizola. O Brizola era o grande... Porque o problema não era o Jango, o problema era o Brizola. Né? Era igual a de hoje, exatamente. Então, se aquela interferência não tivesse sido feita naquele momento, a ideia seria que você implantasse no Brasil uma ditadura socialista nos moldes de União Soviética, ou Cuba, ou até da China. É isso aí, exatamente. Vamos voltar ao nosso tema. O professor é a autoridade máxima. Por isso não é ético que o professor se aproveite dessas circunstâncias para abordar fatos históricos de forma política e ideologicamente enviesada. O professor deve ser condutor do aprendizado que revela aos acadêmicos todos os fatos e versões. E aí, o que dizer dessa afirmação, Jorge? Não, eu acredito que o professor ele tem que atuar como mediador entre o conhecimento que ele já tem, que ele adquire, que ele já adquiriu com o passar do tempo, está adquirindo a todo momento,
Porque a ilusão, você pensar, por exemplo, em história, por exemplo, né? Uma coisa que você tem que estar lendo muito. E várias linhas, vários livros, vários Eu, tipos. por exemplo, me contraponho, às vezes, até a própria abolição da escravatura, porque eu acho que ela foi feita de forma errada. Não tenha dúvida disso. Entende? Então, quando eu digo eu sou contra, não é contra o movimento libertário, é contra a forma como ela foi feita. Como foi feita, né? Então, quer dizer, esse professor ele tem que estar sempre buscando conhecimento. E, na realidade, o que ele deve fazer é o seguinte, ele deve fazer uma mediação entre esse conhecimento adquirido por ele com o seu aluno. E ele não pode fazer uma digamos assim, uma lavagem cerebral certo. No aluno, que é diferente. Quando você faz o papel de mediador, né? E quando você faz uma imposição daquilo que você acredita. E a boa mediação, né, professor Jorge, a boa mediação, ela se transforma em motivação. Não tenha dúvida. Quando o estudante percebe o movimento ético do professor, no sentido de dar a ele as opções que o mundo oferece, porque aquilo vai ser bom para ele está motivando. Ele cria realmente a vontade de estudar. Hoje eu fico feliz, de encontrar, às vezes, alunos que dizem, poxa, professor, me lembro de tanto de suas aulas, do que o senhor dizia. O senhor parece que antevinha. Professor, olha... Antevia as coisas que estão acontecendo. Eu digo, pois é. Coincidência. Entrar na minha página da rede social de ontem, você vai ver exatamente um ex-aluno meu de faculdade, passou num concurso no Tribunal do Trabalho, e ele fez questão de me agradecer na rede tão social. Legal isso. Né? Eu fiquei emocionadíssimo a gente com fica aquilo. Mesmo. A juventude vai fazer a diferença do país, desde que alguns cuidados sejam tomados na formação de crianças e adolescentes em relação à política. Concorda com isso, hein? Concordo. Você concorda também, Jorge? Concordo, plenamente. Então, como é que nós devemos agir? Eu acho que, primeiro, um sinal disso nós concluímos aqui hoje. A família tem que assumir mais esse papel da educação. As famílias precisam retomar o cuidado com suas crianças e seus adolescentes, imediatamente. Segundo, a escola precisa exigir do professor mais do que ela exige. Ela tem que exigir que ele seja melhor do que todo mundo. O professor tem que ético. ser... Eu acho que e ético. E terceiro, nós precisamos recolocar a categoria dos professores no lugar de destaque na sociedade. Exatamente. Esse respeito ao professor. É preciso que nós retomemos o respeito. E esse respeito ele tem que se transformar em situações reais. O professor, principalmente de primeiro e segundo grau, porque hoje, se você consultar as estatísticas, o professor universitário brasileiro não é mal pago, não tão mal pago assim como falam. Os professores universitários brasileiros ganham salários muito bons, compatíveis com países europeus. Eu posso citar aqui vários. Agora, o professor de primeiro e segundo grau, que é fundamental para formar essas cabeças, que é a turma que está manipulando essas cabecinhas, esses professores, infelizmente, eles estão mal remunerados ainda. Então, nós precisamos reestudar isso aqui. Não é? Nós estamos vendo aqui agora em Petrópolis, num momento como hoje, o governo municipal discute legalidade, constitucionalidade de processo de cargos e salários de professores, no que diz respeito a complementações salariais e tal, etc. Então, mas tem isso porque ganha pau. Exatamente. Então nós precisamos rever isso. Eu acho que esses 3 pontos: família, formação do professor e reconhecimento da carreira, recolocação num patamar merecido. Né? Como nós estamos em cima da hora, eu queria, antes de finalizar, uma opinião dos nossos entrevistados sobre, vamos fazer um ping-pongzinho rápido, sobre educação neutra, Jorge. Eu acho que é importante. Deve ser feito. Educação neutra. Importante, mas muito difícil de ser feita. Importantíssima, mas dificílima de ser praticada. Jorge Luiz, estudantes são folhas em branco? Infelizmente, às vezes sim. É aquilo que eu disse. Talvez 80% podem ser comparados sim a folhas em branco. Mestre Henry. Folhas em branco, sem dúvida nenhuma, folhas em branco, e mais em branco ainda, dada a omissão, infelizmente, das famílias que nos últimos anos abandonaram esse lado dos meninos, né? Não se preocupam com a educação deles, nem com a formação. Ideologia de gênero, hein? Impraticável. Jorge. Na escola, impraticável. Eu também acho. Na escola, impraticável. Meus filhos, minhas regras.
meus filhos, minhas regras. Eu creio que sim, porque eu acho que ninguém melhor do que a família para definir o que é bom e o que é mal. Concordo plenamente. E a última pergunta. Censura, Henri. Bom, se for no sentido de evitar o contraditório, sou contra. Mas sou a favor da censura boa. Porque nós não podemos ser hipócritas de achar que não temos as preferências éticas, religiosas, morais, políticas. Então a censura, ela pode até ter um papel importante se considerarmos o direcionamento e a formação de uma educação. O que ela não pode de maneira nenhuma é acabar com o contraditório. Censura, que termina, digamos assim, que impede o contraditório, contra essa eu sou absolutamente contra. Jorge Luiz. Eu também acho. Censura, eu vou definir censura, essa censura numa palavra, relativo. É uma coisa muito relativa isso, né? O doutor Henri deixou muito bem claro isso. Dependendo de que tipo de censura e em que situação ela é colocada. Mas ela deve até existir em certo ponto. Eu acredito que em certo ponto, sim. É o caso que nós estamos debatendo até aqui. Exatamente. O que é feito nas escolas. Se eu chego, por exemplo, e digo, olha, isso daqui não está certo. Para aquele professor que colocou lá o Fora Temer, pode parecer uma censura. Isso. Só que no meu caso, né, se o meu filho é um aluno daquela determinada escola, né, eu vou dizer, não é censura. Eu não estou censurando a posição daquele professor. Sim. Ele pode sentir que ele está sendo censurado. Olha, mas aquele pai está querendo me censurar. Ele tem até o direito de ter essa opinião. Sim, mas sem dúvida. de vamos dizer, ideologizar o aluno, fazer com que o aluno engula, no bom português, exatamente, aquilo pela goela dentro, sem ter direito ao contraditório, sem ter direito de expor, porque também os alunos não têm conhecimento suficiente para poder fazer até o contraditório. Né, isso aí, há um desequilíbrio aí, né? Total, né? Olha, infelizmente, acabou, né? Nós estamos dentro do nosso horário, passa rápido. Acho que o programa foi muito agradável, nós discutimos aqui, batemos um papo legal e creio que tenha sido esclarecedor para os nossos ouvintes que ouvem falar de escola sem partido e muitas das vezes não sabem nem o que é isso. Estão pensando que é escola que não pode pertencer ao partido A, B, ou C ou D, mas não é nada disso. Escola sem partido é aquela escola que não toma justamente um partido político como ideologia. Né? Então, Jorge Luiz, um tempo aí para suas despedidas, por favor. Eu só tenho realmente que agradecer. Daqui a pouquinho eu estou assumindo aí, né, a partir de 11h30, com o nosso show do Roberto. Eu quero agradecer ao Dr. Paulo Magno, né, a presença do Dr. Henri aqui na rádio também, que eu tenho certeza foi esclarecedor esse programa, e a participação do Dr. Henri também, e dizer que estamos aí à disposição. Dr. Henri. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e pela oportunidade de falar com a nossa população, né? E estou à disposição, sempre que desejarem, principalmente para nós debatermos temas tão importantes, tão relevantes, como esse que foi debatido aqui hoje, por pessoas que são do ramo, que conhecem bem, como o professor Jorge, o professor Paulo Magno, enfim, eu acho que nós temos que dar essa contribuição, nós não podemos nos omitir, num momento tão difícil pelo qual o Brasil está passando, nós temos que sentar à mesa e discutir as questões, fazer propostas, levar o conhecimento para a população o máximo possível para que a gente construa realmente uma sociedade melhor. Nós precisamos sair desse grande impasse em que mergulhou o Brasil nesses últimos anos. Né? Eu quero agradecer ao doutor Henri ter se predisposto a vir aqui no sábado para conversarmos, para batermos um papo sobre esse assunto. E ao Jorge Luiz, ao professor Jorge Luiz também, agradecer a ele a presença, que só nos honrou aqui o nosso programa. Né? O Jorge que já vai emendar daqui a pouco o programa dele aqui, teve o castigo de vir mais cedo hoje para a rádio. Né? Mas eu acho que foi muito proveitoso e eu creio que os nossos ouvintes devam ter entendido pelo menos um pouco o que é esse tema de escola sem partido. Né? É um tema apaixonante, é um tema que nós poderíamos levar fazer mais programas discutindo, trazer inclusive a opinião de outros profissionais da categoria, outros professores, porque é um assunto que realmente deve ser abordado, deve ser discutido.
Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer esse tipo de programa aqui mais para frente, discutindo novamente esse assunto. Quero lembrar a todos que dia 22 estará começando aí o Felipe, o Festival Literário Petropolitano, organizado pela professora Catarina Maú, né? E vamos prestigiar esse evento também, que é importante para a nossa cidade. Ela está sem patrocínio, né? É um projeto que ela está aí arregaçando as mangas para levar à frente, e a gente apoia aqui, como nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la aqui. Dona Naíra Azevedo, um abraço. O Augusto Soares também, um abraço nosso por estar participando e ouvindo o nosso programa, né? E a todos um bom fim de semana e até semana que vem. Fiquem agora com o programa Plantão Imperial e logo em seguida com o show do Roberto com o Jorge Luiz. Obrigado ao Lucas na técnica. Fui!